pega o celular agora, esquece as dancinhas, esquece os vídeos de gato, vai fundo nas discussões reais. Você vai ver um terremoto acontecendo debaixo do nariz de todo mundo. Fóruns explodindo, gente comum desabafando. O tema é o contato zero, o corte seco. Estamos assistindo, ao vivo, a primeira geração da história que decidiu demitir os próprios pais. Não é briga de fim de semana. É um divórcio biológico. É o filho que bloqueia a mãe no aplicativo e muda de estado. É a filha que ignora o Dia dos Pais. Os conservadores chamam de epidemia de egoísmo. Os terapeutas de internet chamam de cura. Mas eu sei o que você sente quando lê isso. Você sente inveja. 3 da manhã. O teto do seu quarto vira uma tela de cinema passando os seus piores momentos. Você devia estar descansando para a relação de amanhã, mas está aí, com o olho estalado, fritando na luz do celular. O silêncio da casa não te acalma. Ele te julga. O barulho da geladeira parece um trovão. Você fica ensaiando defesas, justificativas, para crimes que nem cometeu, mas pelos quais foi condenado no tribunal da sala de estar da sua infância. A estatística é fria. 1 em cada 4 adultos hoje, agora mesmo, cortou relações com um familiar próximo. Olha para a esquerda, olha para a direita. Se não são eles, é você. Ou vai ser você. Lembra do almoço de domingo? Aquele ritual obrigatório. A mesa posta, a toalha bonita, as travessas cheias de comida que deveriam significar afeto. Mas o ar tá pesado, denso. Dá para sentir o cheiro do assado, misturado com um rancor antigo. Tem cadeiras vazias, não porque as pessoas partiram dessa para melhor, mas porque elas escolheram, de propósito, não estar ali. E você, que foi, sente o peso dessas ausências nas suas costas. O som é o pior. O barulho do garfo raspando no prato. Alguém pigarreando. É som de gente que não tem nada para falar um com o outro, enfiando comida na boca para não ter que conversar. Esse silêncio não é paz. É uma bomba relógio debaixo da mesa, esperando alguém fazer aquela pergunta inconveniente sobre namoro ou emprego, para explodir e espalhar estilhaços emocionais na sala inteira. Não confunda isso com rebeldia de adolescente. O adolescente bate a porta e põe som alto porque quer atenção. O adulto que se afasta faz isso quieto porque quer sobreviver. É amputar um membro que está necrosando. Dói cortar? Dói horrores. Mas a alternativa é deixar a infecção subir pelo sistema e parar tudo. É instinto de conservação, puro e simples. Bicho acuado tentando escapar. O celular vibra no bolso. Aquele zumbido curto. Você pega o aparelho, a tela acende com mãe ou pai. O que seu corpo faz nesse segundo? Seja honesto. O coração não aquece. Ele dispara, mas dispara como se você tivesse visto um predador no mato. O estômago embrulha, a respiração trava. É cortisol puro sendo bombeado na veia. Sua biologia está gritando perigo muito antes do seu cérebro processar. Você sabe que aquela mensagem não é bom dia, é uma cobrança, é uma crítica embalada de preocupação falsa. E você, adestrado há anos, sente culpa antes mesmo de desbloquear a tela. Domingo à noite. Começa a música daquele programa de TV e bate a tristeza universal do fim de semana morto. O aperto no peito não é só pelo trabalho na segunda. É a ressaca moral de ter visitado a família de comercial de margarina. Você passou 5 horas com um sorriso de plástico, uma prótese que você encaixa na cara assim que toca a campainha deles. Dói o maxilar. Você concordou com absurdos só para não criar caso. Aceitou comentários sobre seu peso, seu dinheiro. Engolindo a raiva junto com a sobremesa. Você se encolheu para caber na caixinha que separaram para você. O mundo chama isso de gratidão. Dizem que família é a base de tudo. Eu chamo isso de apagar a própria luz em prestações suaves. Você está pagando com pedaços da sua sanidade por um tipo de afeto que cobra juros abusivos no banco emocional. Imagina um lobo encurralado num canto de pedra. Ele mostra os dentes,
o pelo do pescoço arrepia, ele rosna fundo, ele tá pronto para o tudo ou nada. Agora olha para você, sentado no sofá, ouvindo calado, enquanto aquele parente sem noção humilha suas escolhas de vida. Quem é o animal nobre aqui? O lobo que defende sua existência ou o humano manso que aceita a coleira em troca de um prato de ração fria? Se você acha que aguentar desaforo calado e baixar a cabeça é sinal de força, tenho péssimas notícias. Você não foi educado. Você foi anulado. Te venderam a ideia de que o sacrifício pela harmonia do grupo é virtude, que engolir sapo é maturidade, que os laços de sangue justificam qualquer veneno. Mas e se eu te dissesse que essa lógica é furada? E se eu te dissesse que se pudéssemos trazer de volta o maior analista de poder e natureza humana que já pisou na Terra, ele olharia para sua paciência familiar e sentiria vergonha alheia? Tô falando de um homem que entendia que o mundo não é justo nem bonito. Um homem que sabia que, às vezes, para salvar o seu próprio reino, é preciso firmeza absoluta. Nicolau Maquiavel, ele não veria um bom filho na sua passividade. Ele veria um governante fraco, prestes a perder a coroa, insistindo em jantar com os conspiradores. Ele olharia para o seu sacrifício e não veria nobreza. Veria um erro estratégico fatal. Esqueça a imagem do vilão de novela esfregando as mãos num canto escuro. O Maquiavel que venderam para você é uma caricatura barata, um espantalho. O homem de carne e osso sangrou de verdade. O homem real teve os pulsos amarrados nas costas e foi içado no ar até a anatomia não aguentar mais. Estalar. 6 vezes ele passou por esse tratamento padrão da época para quem era acusado de conspirar contra o governo. E o que ele entregou enquanto estava pendurado pelo próprio peso? Nada. Absolutamente nada. Saiu da cela quebrado fisicamente, banido da cidade que era a vida dele, jogado numa fazenda velha caindo aos pedaços, obrigado a caçar para ter o que comer. Ele perdeu o salário, perdeu o status e perdeu os amigos importantes. Mas a espinha dorsal continuou intacta. Ele não correu para chorar no colo de ninguém nem pedir validação para parentes que o julgavam um fracassado. É aqui que a educação boazinha que te deram bate de frente com o mundo real. Você foi treinado para confundir ser bom com ser capacho. Maquiavel desprezaria essa confusão. Para ele, o mundo não se divide entre mocinhos e bandidos, mas entre quem tem virte e quem é levado pela maré. E cuidado com essa palavra. Virte não tem nada a ver com a virtude que te ensinaram na catequese ou na escola. Não é sobre ser um bom menino, dar a outra face ou engolir sapo para manter a paz no almoço de domingo. A raiz vem do latim vir, que significa homem, mas num sentido de virilidade, de força bruta, de imposição. Ter virte é ter a competência de um cirurgião e o sangue frio de um general. É a habilidade de olhar para o caos, para a má sorte e dobrá-las à sua vontade. É a arte de recusar o papel de vítima. Agora leve essa lente para o almoço de domingo, aquele que te dá azia só de pensar em ir. Olhe para a mesa. Quem ali tem virte? O parente que solta comentários preconceituosos e tóxicos entre um gole e outro, dominando o ambiente pelo constrangimento? A matriarca que serve culpa e manipulação emocional junto com a sobremesa? Ou você que fica quieto, olhando para o prato, sorrindo amarelo, concordando com absurdos, só para não estragar o clima? Maquiavel não veria amor nessa cena. Veria rendição incondicional. Veria um governante, afinal você governa sua própria vida, entregando as chaves do castelo para invasores que não respeitam suas fronteiras. Ele chamaria esse silêncio de covardia estratégica. Você está trocando sua saúde mental e seu respeito próprio por uma moeda falsa. A aprovação de gente que muitas vezes só gosta da versão domesticada que se apresenta. A família é a primeira estrutura política que você conhece. Tem hierarquia, tem disputa de recursos, tem alianças de corredor e tem tirania.
E o que Maquiavel diz sobre tiranos? Você não os acalma com flores. Você não garante segurança sendo inofensivo. Um príncipe desarmado é um príncipe que já perdeu. Quando você entra na casa dos seus pais, baixa a cabeça e aceita ser tratado como uma criança. Mesmo pagando suas contas há anos, você está se desarmando por vontade própria. Você entra na jaula das feras sem proteção nenhuma. Essa dinâmica de poder na mesa de jantar é velha. Olhares tortos, interrupções constantes quando você tenta falar, desinteresse fingido, a crítica velada. É para o seu bem, dizem eles, enquanto detonam suas ambições. Maquiavel te diria que o afeto que exige a sua anulação não é afeto, é conquista, é colonização. Você virou uma colônia dos problemas e traumas dos seus pais. E a pior parte é que você colabora com o regime. Você ri da piada sem graça. Você agradece pelas migalhas. Maquiavel desprezaria essa paz de cemitério que você tanto preza. Para ele, a paz construída na humilhação é só o prelúdio da servidão. Ele sabia que a natureza humana é ingrata, volúvel e simuladora. Ele escreveu isso com todas as letras. Por que você acha que seu sangue te torna imune a essa regra? O DNA não é um escudo mágico contra a toxicidade. Pelo contrário, a proximidade biológica muitas vezes só garante que a facada entre mais fundo, porque quem segura o cabo sabe exatamente onde dói. Você se vê como um mártir da harmonia familiar, carregando a cruz dos problemas de todo mundo. Acha que isso é nobre. Maquiavel diria que isso é péssima política. Você está gastando seu tesouro, sua energia mental, seu foco, seu tempo de vida em um negócio falido. Está investindo em aliados que te deixariam na mão na primeira oportunidade de conveniência. Imagine-se agora com cordas amarradas nos braços e pernas. Uma corda é a culpa, a outra é o medo de ser excluído. A outra é a necessidade infantil de ouvir um "estou orgulhoso de você". Mãos invisíveis puxam essas cordas a cada encontro. Você levanta o braço, você sorri, você se cala. Maquiavel, o homem que desenhou os mapas do poder, olharia para essas cordas e perguntaria por que você não corta. Não é sobre odiar quem puxa as cordas. É sobre perceber que um soberano não pode ser manipulado. A Itália do tempo de Maquiavel era um caos absoluto. Exércitos estrangeiros invadiam, saqueavam e destruíam tudo pela frente. A família muitas vezes é esse caos em miniatura, coberto por uma toalha de renda branca e travessas de comida quente. É um estado de conflito latente. Se você não tem estratégia para lidar com isso, você será conquistado. E a pior conquista é aquela onde você perde a si mesmo sem nem perceber, acreditando que está apenas sendo um bom filho. A Virte exige que você encare a realidade da sua posição. Você está cercado. E a única saída não é pedir por favor, é impor respeito. Mas como impor respeito quando você ainda depende emocionalmente do adversário? É aqui que entra o segredo que Maquiavel descobriu quando foi jogado na solidão forçada. Esqueça os palácios de mármore. O cenário real é uma fazenda caindo aos pedaços em San Cassiano. Poeira, moscas e o cheiro azedo de vinho barato. Foi para lá que despacharam Maquiavel. Depois de ter os ombros deslocados na tortura e ser jogado numa cela, ele foi chutado para o esquecimento. De conselheiro que falava ao pé do ouvido de reis, virou um ninguém que brigava por trocados com o açougueiro na taverna local. A maioria dos homens teria quebrado ali. Teria virado aquele tio amargo que reclama do governo na varanda enquanto espera o fim da linha. Mas Maquiavel operava em outra frequência. Ele sabia que estar exilado fisicamente não significava estar derrotado mentalmente. A rotina desse homem é o manual de operações para quem vive no inferno e quer construir o céu. Durante o dia, ele se misturava, sujava a bota de lama, gritava no jogo de cartas, deixava a mediocridade do ambiente encostar nele, sem frescura, encarando a realidade crua. Mas quando a noite caía, o jogo virava. Ele voltava para casa, tirava aquela roupa impregnada de suor e terra, aquela crosta da vida comum, que tenta te convencer
de que você é pequeno. Ele se lavava, esfregava a pele até ficar limpa, e no silêncio absoluto do campo, ele vestia o traje oficial da corte, veludo e seda. A roupa que ele usava para negociar o destino de nações não tinha plateia. A família já dormia. Ele se vestia de rei para ficar sozinho no escritório. Naquele momento, ele não era o exilado fracassado. Ele dizia que ali não sentia tédio, esquecia a dor e não temia a pobreza. Ele abria os livros dos antigos imperadores romanos e não apenas lia, ele conversava. 4 horas de papo reto com os maiores cérebros que já pisaram na Terra. Foi nesse laboratório, vestindo suas melhores roupas no escuro, que ele escreveu O Príncipe. O livro que mudou a política humana não nasceu num banquete barulhento, cheio de puxa-sacos. Nasceu no silêncio. Nasceu porque ele teve a disciplina de separar o barulho do mundo da sua essência real. Agora, olha para a sua vida. Quando você volta para a casa dos parentes no feriado, você se veste de rei ou veste o pijama da submissão? A maioria de nós faz o oposto de Maquiavel. Você despe sua dignidade, suas conquistas da vida adulta e veste a roupa velha da criança que implora por aprovação. Você entra naquela sala e o ar muda. De repente você não é o profissional competente que resolve crises. Você é o filho que não deu certo, o sobrinho que engordou ou a prima que ainda não casou. Eles te servem críticas disfarçadas de conselhos e você engole. Você deixa a sujeira daquelas interações impregnar sua pele e vai dormir com ela. Você não se lava. Maquiavel olharia para você, sentado no sofá, ouvindo fofoca e reclamação no volume máximo, e perguntaria: onde está o seu santuário? A solidão não é castigo. É uma ferramenta de engenharia. É o único lugar onde a virte pode ser afiada. Pense num ferreiro. Ele não forja a espada no meio da feira, com gente esbarrando e galinha correndo entre as pernas. Ele precisa do calor da forja e de foco total. Sua mente é essa espada. Cada vez que você se expõe a ambientes familiares tóxicos sem estar blindado, sem ter o seu ritual de limpeza, você está cegando o corte da sua lâmina. Você está desperdiçando munição mental atirando em fantasmas. Entenda a física da coisa. Sua bateria mental tem limite. A virte exige energia, cálculo e frieza. Quando você gasta 4 horas discutindo com quem parou no tempo, ou tentando justificar suas escolhas para quem não quer entender, você está drenando a energia que deveria usar para conquistar seu próprio espaço. É um vazamento de combustível. Você sai desses encontros exausto, sentindo o peso do mundo, e não produz nada depois. Maquiavel, depois de um dia ruim, produzia genialidade. Você, depois de um dia de família, produz ressentimento. Essa é a diferença entre ser vítima da circunstância e ser dono do próprio nariz. Para conquistar seu principado, seja sua independência financeira ou sua paz, primeiro você precisa conquistar a si mesmo. E isso não acontece enquanto você for tratado como súdito na casa de outro, mesmo que tenha o mesmo sangue que você. Existe um fenômeno brutal nessas reuniões: a regressão. Você volta a ter 12 anos. Sua postura muda, sua voz fica reativa, você perde a soberania. Maquiavel sabia que um príncipe não pode se dar ao luxo de regredir. Ele mantinha a postura real mesmo, cercado por camponeses e estrume. Ele criou um ambiente artificial de respeito para que sua mente não apodrecesse. Se você não tem uma fazenda na Itália, crie o seu espaço. Pode ser o carro estacionado na esquina, antes de entrar na festa. Pode ser o banheiro onde você se tranca por 10 minutos para respirar e lembrar quem você é. Pode ser o não que você diz ao convite. A solidão escolhida é um palácio. É lá que você conversa com seus planos e ambições. A companhia forçada, aquela que te obriga a sorrir para quem te desrespeita, é uma cela. O poder não vem de fora. Tiraram o cargo e o salário de Maquiavel. Mas a capacidade de ver o mundo como ele é
ninguém tira. Pare de tentar ser bonzinho e comece a ser eficaz. A história não premia quem aguentou calado. A história premia quem teve a coragem de fechar a porta, vestir suas melhores roupas e escrever o próprio destino enquanto o resto do mundo dormia na ignorância. Niccolo Maquiavel tinha um apelido para essa bagunça que chuta a porta da sua vida sem pedir licença, fortuna. Esqueça a Mega Sena ou achar dinheiro na calçada. Para o florentino, fortuna não é sorte, é um rio cheio de ódio. Um rio que, quando transborda, inunda tudo, derruba árvores e arranca a sua paz de um lugar para jogar na lama. Ninguém segura a água na mão, todo mundo corre. Agora, visualize a sala da sua casa no próximo feriado. A TV berrando, cheiro de fritura misturado com perfume barato, 3 parentes falando ao mesmo tempo e aquele tio enchendo o copo pela 5ª vez. Isso é a fortuna. É um hospício onde a lógica foi expulsa a pontapés e o caos sentou na cabeceira da mesa. Você entra nesse ambiente achando que vai dar bom. Coloca a máscara de paciência, ensaia o sorriso no espelho do banheiro e diz para si mesmo que vai deixar passar. Maquiavel ia rir dessa sua inocência. Ele diria que tentar parar a enchente com um balde quando a água já bateu no joelho é burrice. A sabedoria não está em nadar contra a correnteza, mas em construir o dique quando ainda faz sol. Na prática brutal da convivência, esses diques são as barreiras mentais que você levanta antes de pisar no tapete da sala deles. É a frieza de quem sabe que não pode ser atingido pelo que não respeita. Mas você não faz isso. Você entra de guarda baixa, esperando justiça num tribunal viciado, esperando aplauso de gente que não sabe nem organizar a própria vida. Família é o império da emoção desgovernada. E onde a emoção manda, a estratégia vai pro buraco. Presta atenção no jogo de poder. A mãe que serve a comida bufando tá cobrando uma dívida invisível. O pai que só fala de grana e atropela qualquer outro assunto tá marcando território. O primo que faz aquela piadinha ácida, disfarçada, de brincadeira tá testando. Se você quebra, Maquiavel avisa. O homem esperto dança conforme a música. Se a música é o caos, você não pode ser rígido. Mas a sua teimosia é querer que eles mudem. Você carrega essa pedra morro acima todo ano, a pedra da harmonia familiar. Você empurra, engolindo seco, mordendo a língua. E quando chega no topo, a gravidade age. A pedra rola. Sai aquele comentário absurdo, aquela cobrança chata. E lá tá você, esmagado de novo no pé da montanha, jurando que nunca mais volta. Mas volta, porque sua virte é fraca e seu vício em ser aceito fala mais alto. Achar que vai educar quem não quer aprender não é bondade, é o auge da soberba. Quem é você para desatar nós, cegos de 30 anos em uma noite? Maquiavel teria nojo desse desperdício de energia. Um líder de verdade não entra em guerra perdida. E essa batalha por aprovação é causa perdida. O terreno é lama pura. As regras mudam na hora que eles querem. Se você vence, dizem que foi sorte. Se perde, dizem que você não ouve ninguém. É um cassino viciado. A banca conhece seus tiques nervosos, sabe exatamente onde apertar para você explodir ou chorar no canto. O que Maquiavel faria? Ele não sentaria na mesa. Ou, se fosse obrigado, entrava armado para virar o jogo, não para postar fichas. Construir diques é aceitar que o rio vai subir, mas garantir que a água não molhe seus livros mentais. É usar o silêncio como tática de guerra. Você está lá de corpo presente, mas sua alma ficou em casa. Maquiavel dizia que a fortuna manda em metade da vida, mas a outra metade é sua. Essa metade é a sua reação. Se você fica bravo, eles ganharam. Se fica triste, ganharam também. Eles jantam a sua reação porque a sua dor confirma que eles são importantes. No momento em que você liga o modo avião na sua cabeça, você levanta a barragem. Você está dizendo, sem abrir a boca, que a bagunça deles termina onde a sua pele começa. O desprezo do florentino viria da sua submissão ao barulho. Quem tem poder não grita,
fala baixo e o mundo se inclina para ouvir. Naquela mesa de jantar, você tenta usar lógica, dados, fatos, e eles devolvem com chantagem barata e teimosia. É como tentar explicar física quântica para um pombo. O pombo não é mau, ele só é um pombo. A família complicada não é o vilão de filme. São apenas engrenagens enferrujadas rodando no vazio. Esperar que funcionem como relógio suíço é loucura sua. O barulho é a arma deles. A confusão é o escudo. Eles criam tempestade porque na calmaria eles não sabem navegar. E aqui vem o soco no estômago. Você é a lenha dessa fogueira. Você é o alvo necessário para o show continuar. Sem você lá para levar a pedrada, eles teriam que olhar uns para os outros e encarar o vazio das próprias vidas. Quando você se retira ou se blinda totalmente, o alvo some. E o arqueiro fica com a corda esticada na mão, sem saber o que fazer. A fortuna pode ser devastadora, mas ela respeita quem se prepara. Ela não derruba quem tem base sólida. Se o seu jantar é um evento de caos puro, sua única chance é impor uma ordem interna tão fria que o rio bata em você e se parta, como água batendo em rocha. Para ser rocha, pare de ser esponja. Pare de absorver. Pare de mendigar afeto de quem só sabe drenar. Vire a mesa. Não com agressão, mas com a violência silenciosa da indiferença total. A recusa trava na garganta. Tem um gosto amargo de quem vai quebrar uma regra que ninguém escreveu, mas todo mundo obedece. Dizer não para o próprio sangue é contra a natureza. Quando você pega o celular para avisar que a cadeira vai ficar vazia neste ano, o dedo pesa, não é fraqueza, é o instinto de sobrevivência apitando, programado há milênios, para te manter no grupo, para não sobrar na savana. Mas olha em volta, isso aí não é um grupo se protegendo do frio. Parece mais um monte de gente se afogando e tentando subir no ombro do outro para respirar. O primeiro não que você diz é o seu colete salva-vidas. E pode se preparar, porque a maré vai subir. Vão te chamar de frio, egoísta, ingrato. Vão puxar a capivara de 30 anos atrás. A frase clássica, depois de tudo que fizemos por você, vai aparecer. É a moeda de troca desses ditadores de sala de estar. Eles te deram a vida, beleza, mas querem cobrar juros compostos sobre ela até o seu último dia. Maquiavel, se visse essa bagunça, encheria a taça de vinho e te lembraria do básico. É muito mais seguro ser respeitado do que amado. O amor dessa gente é condicional. Se você concorda e baixa a cabeça, é o queridinho. Se discorda, vira o traidor. Esse tipo de afeto é vidro barato, quebra com qualquer peteleco de sinceridade. Já o respeito ou o temor reverencial, esse dura. Quando você sustenta o não, sem gaguejar e sem inventar desculpa esfarrapada, a dinâmica muda. Quem está acostumado a mandar, recua quando percebe que o outro lado parou de obedecer. Podem falar mal pelas costas, mas vão pensar 2 vezes antes de tentar te manipular de novo. Você deixa de ser o bobo da corte e vira uma potência estrangeira com quem eles precisam negociar. A paz não vem de agradar todo mundo. Vem de deixar claro que desrespeitar você tem um custo alto. Olha com frieza. O que chamam de união, muitas vezes, é só utilidade. Eles não querem sua presença, querem sua função. Você é o banco 24 horas para emergências. O terapeuta não remunerado para as reclamações, o para-raios das frustrações alheias. Isso não é família. É drenagem de recursos. Se a relação exige que você deixe de ser você mesmo para funcionar, isso é cativeiro. Maquiavel teria nojo de quem entrega a própria liberdade por um elogio falso. A virte exige leitura de terreno. Se o solo é podre, nada cresce. Tentar plantar afeto num pântano de cobranças não é perseverança, é burrice. Eles pegam seu tempo, o único bem que não volta, e usam de capacho. Você chega no almoço e sai no jantar, parecendo que envelheceu uma década. A energia foi sugada por conversas que andam em círculos, críticas disfarçadas de piada e aquele silêncio pesado que vale por 1000 xingamentos. Você volta para casa com dor de cabeça, precisando de 2 dias para se recuperar de 4 horas
de convívio. Quem paga essa conta? Ninguém te devolve essas horas. Permitir esse saque contínuo é traição contra si mesmo. Retomar o controle da sua agenda é um ato de defesa pessoal. Dizer meu domingo é meu assusta quem vive de simbiose. Quando você tranca a porta de casa, aquele barulho da chave girando é a melhor música que existe. O claque da fechadura é o som da fronteira sendo desenhada. Do lado de fora, o manicômio, as demandas sem sentido, a chantagem. Do lado de dentro, o seu reino. A solidão escolhida não é isolamento, é fortificação. É onde você afia a mente, onde lê, onde respira, sem filtrar o ar pesado da desaprovação dos outros. Ficar numa sala cheia de gente onde você se sente mal é a pior prisão do mundo, porque a porta está aberta e você não sai porque foi adestrado a ficar. A maturidade chega quando você percebe que decepcionar a expectativa alheia é o preço da sua paz. E sai barato. É uma pechincha. Pague com gosto e deixe falarem. O barulho deles não derruba a muralha que você acabou de levantar. Vai doer. Vai arder como jogar álcool num corte aberto. Não vou te vender a ilusão de que virar as costas para a sua própria linhagem é um passeio no parque numa tarde de domingo. Não é. É uma cirurgia sem anestesia. E como toda cirurgia traumática, existe a dor fantasma. Você vai sentir falta daquele membro que não está mais lá, vai sentir a abstinência daquela validação tóxica que você bebia todo dia, mesmo sabendo que era veneno misturado com açúcar. A culpa é a ferramenta de controle favorita dos medíocres. Eles se instalam isso nas suas costas a cada mensagem que você visualiza e não responde, a cada convite que recusa com um simples não, a cada feriado que você passa no seu canto em vez de descer para o caos barulhento deles. A culpa é desenhada milimetricamente para te manter pequeno, curvado, obediente. É o alarme do sistema disparando porque um prisioneiro teve a ousadia de pular o muro. Você vai suar frio, vai ter insônia às 3 da manhã, se perguntando se é uma pessoa ruim. As sombras no quarto vão sussurrar que você é ingrato. Deixe sussurrar, mas respira. Enche o pulmão e segura. O que acontece na prática quando tentam te atingir e você não sente nada? O que acontece quando a chantagem emocional bate no seu peito e cai no chão, fazendo apenas um barulho oco de metal inútil? Você se torna perigoso. Maquiavel já sabia. E o poder não é de quem grita mais alto ou senta na ponta da mesa. O poder é de quem precisa de menos. No momento exato em que você para de buscar aplausos de uma plateia que só sabe vaiar, você tira a pilha do megafone deles. Eles vão continuar gritando, fazendo drama, chorando lágrimas falsas para uma sala vazia. E você vai estar ocupado demais, cuidando da sua vida, para notar a peça de teatro. Observe a mecânica da coisa. A dinâmica muda na hora. Antes, você era o alvo móvel, correndo para agradar, rindo de piadas ruins, engolindo desaforo para não estragar o clima. Agora, você é rocha sólida, imóvel, fria. Eles jogam pedras, mas a estrutura não se mexe. O silêncio deles, aquele gelo famoso, usado para te deixar inseguro, vira apenas ruído de fundo, chiado de televisão fora do ar. Eles perdem a alavancagem. É física pura. Se não conseguem te fazer sentir culpa, não conseguem te controlar. A marionete cortou os fios e o titereiro está lá em cima, em pânico, sem entender por que o boneco parou de dançar a música da submissão. E aqui entra a ferramenta mais letal que Maquiavel te entregaria: ser indecifrável. Enquanto você explicava seus motivos, pedia desculpas e mandava textos enormes no celular, tentando se justificar, você era um livro aberto, fácil de ler e fácil de rasgar. Agora, você é um cofre fechado. Quando perguntam por que você não vem, e você responde apenas não posso, sem inventar que o cachorro adoeceu, sem gaguejar, olhando no olho. Isso assusta. O ser humano tem medo do que não entende. O desconhecido gera cautela. De repente, as piadinhas diminuem.
O tom de voz baixa, o desrespeito casual, aquele comentário ácido que humilha, evapora, não é amor. Não se iluda achando que a distância criou afeto. Eles não te amam mais. Eles te respeitam mais. E como dizia o velho Nicole, é muito mais seguro ser respeitado do que amado. O respeito que nasce do limite é concreto armado. O amor que depende da sua anulação é fumaça. Você passa a andar com outra postura. A coluna endireita como se tivesse uma haste de aço nas costas. É o peso daquela coroa de espinhos saindo da sua cabeça, aquela obrigação de ser o parente bonzinho que resolve tudo. Você tirou isso com as próprias mãos e jogou fora. O pescoço estala de alívio. O oxigênio chega mais limpo ao cérebro. Maquiavel levantaria uma taça de vinho barato para você agora. Porque, olhando no espelho, lavando o rosto com água gelada, você não vê mais alguém implorando por migalhas de atenção. Você vê alguém que entendeu, na marra, que a sua paz é inegociável. Você virou um enigma. E enigmas não são tratados como capachos onde se limpa o pé sujo. Enigmas são observados com distância. Sua sombra cresce, engole a culpa, engole o passado mal resolvido. Você venceu a guerra civil dentro da sua própria cabeça. E essa paz vale mais do que qualquer peru de Natal seco, com gente que torce pelo seu fracasso, enquanto sorri e te passa a farofa. Não confunda saneamento básico com ódio. O que estamos fazendo aqui, drenando esse pântano onde você construiu sua casa, não tem nada a ver com rancor. Rancor é virar um copo de veneno e ficar torcendo pro outro passar mal. O que Maquiavel propõe é parar de beber o conteúdo do copo. É biologia pura. Se você bebe água contaminada, seu corpo não quer saber se quem serviu foi sua avó querida ou o inimigo declarado. O resultado fisiológico é o mesmo. Você adoece e apaga. O filtro que você instala agora na sua vida, essa barreira que impede que a sujeira alheia entupa suas artérias, é o ato mais agressivo de autopreservação que existe. Esqueça aquela instrução batida de máscaras de avião. Vamos para algo mais visceral. Imagine um afogamento. Quem já tentou salvar alguém em pânico na água sabe a regra número 1. Se a vítima tentar te afundar para se salvar, você a solta, parece cruel. Tente o contrário e veja, 2 corpos boiando em vez de um. Se a dinâmica da sua família funciona como uma âncora amarrada no seu tornozelo, cortar a corda não é maldade, é física. Um herói afogado não salva ninguém. Você precisa estar na superfície, com o pulmão cheio e o cérebro oxigenado, para ter alguma utilidade no mundo. Se cada visita de domingo é um mergulho forçado, sem tanque de oxigênio, o distanciamento é a única forma de não virar estatística. Talvez a distância seja a única maneira de manter o respeito. De longe, o incêndio na floresta é até bonito, uma luz laranja no horizonte. De perto, ele queima sua pele e consome sua casa. Pegue um binóculo. Observe essa dinâmica familiar de uma colina segura, a quilômetros de distância. Você vê a fumaça, vê as luzes acesas, talvez sinta até uma pontada de nostalgia, mas você não sente o cheiro de mofo. Você não ouve os gritos abafados pelas paredes. Você não precisa desviar dos estilhaços emocionais que voam na sala de jantar. Essa perspectiva permite o que chamamos de compaixão fria. Você consegue olhar para eles e pensar, são pessoas quebradas, tentando quebrar outras pessoas, sem ser o alvo da vez. Você sai da linha de tiro. Maquiavel chamaria isso de vantagem tática de terreno. Amar de longe é higiênico. Você manda um presente, faz uma transferência bancária se for necessário, manda uma mensagem cordial em datas festivas, mas mantém as pontes levadiças do seu castelo levantadas. O crocodilo no fosso continua com fome, e é bom que ele esteja lá para garantir o isolamento. Mas existe uma possibilidade ainda mais dura, uma que Maquiavel apontaria sem hesitar, enquanto serve outra taça. E se nunca houve conexão real? E se o que você chama de laço inquebrável for apenas um disco riscado, rodando na vitrola
há 30 anos, repetindo o mesmo ruído irritante. A agulha bate na ranhura, o som arranha o ouvido, mas é o único som que você conhece. O silêncio te assusta tanto que você prefere o barulho da disfunção. Chamamos isso de tradição. Chamamos de jeito dele. Não é. Isso é hábito. É a inércia de continuar sofrendo, porque mudar a rota exige uma energia que você acha que não tem. Maquiavel desprezaria essa inércia. Para ele, a verdade efetiva das coisas é o único Deus. Olhe para os resultados. Esqueça as intenções. Mas ele não fez por mal. O resultado foi você chorando no banheiro da empresa na segunda-feira de manhã? O resultado foi uma crise que te fez roer as unhas até a carne viva. Então a aliança é nociva? Na política, se um aliado te custa mais do que te beneficia, ele vira um passivo. Você corta o passivo. Você dissolve o tratado. Não existe tribunal que vá te condenar por se recusar a ser o saco de pancadas. Oficial de um clã que parou de evoluir emocionalmente na década de 90. Essa é a verdade seca que derruba o saleiro na mesa. A solidão que você sente ao se afastar não é um vazio, é espaço. Espaço que antes estava ocupado por dramas que não eram seus, por críticas que você não merecia. A solidão é a taxa de condomínio da sua soberania. É caro, custa natais solitários, custa ser o assunto das fofocas, custa ser chamado de ingrato, frio, arrogante, mas a alternativa é ser barato. Essa é uma liquidação humana, onde qualquer parente com o ego ferido pode entrar, pegar um pedaço da sua autoestima e levar para casa sem pagar nada. Você prefere ser um rei em um exílio produtivo ou o bobo da corte cercado de gente que ri de você e não com você? O filtro está instalado. A água que sai agora é cristalina, não tem gosto de culpa, não tem cheiro de passado. Ela hidrata quem você está se tornando, não quem você foi programado para ser. Mas, cuidado, a calmaria do exílio vicia e o sistema lá fora não tolera quem escapa. O calendário na parede avança impiedoso. Dezembro se aproxima e com ele a convocação para voltar ao campo de batalha desarmado. O calendário na parede não pede licença e o seu estômago já entendeu o recado. Dezembro não se aproxima devagar. Ele avança como um cobrador implacável batendo na sua porta de madrugada. O celular vai começar a vibrar com aquela urgência fabricada. O grupo da família, aquele museu digital de correntes duvidosas e cumprimentos vazios, sai do coma. Eles vão exigir sua presença. Não se iluda achando que é saudade. O teatro precisa do elenco completo para a peça funcionar e, sem a ovelha negra, sem o primo que não deu certo ou a sobrinha que pensa diferente, em quem eles vão descarregar as frustrações de mais um ano medíocre. A dinâmica da ceia exige um para-raios e adivinha, o para-raios tem o seu nome, o seu rosto e o seu histórico de baixar a cabeça para evitar conflito. Visualize o cenário, o cheiro de peru ressecado, brigando com o perfume doce daquela tia que insiste em perguntar sobre sua vida amorosa como se fosse uma entrevista de emprego. O som dos talheres batendo no prato, pontuando aquele silêncio pesado logo depois que alguém solta um comentário político absurdo. Sente o gosto amargo na boca? Isso não é má digestão, é o seu instinto. Suas tripas gritando para você dar meia volta. É a sua, Virte, tentando te tirar da linha de tiro. Se Maquiavel estivesse nessa mesa, ele não tocaria na comida. Ele estaria analisando o terreno. Quem domina a conversa? Quem serve quem? Quem precisa encher a cara para suportar a própria mãe? Ele veria o que você ignora. Aquilo não é uma reunião afetiva. É uma negociação hostil, onde você é o único que entrou na sala sem ler o contrato. A proposta que eu coloco na mesa agora é radical. E se a cadeira ficar vazia? Não por imprevisto, não por doença, mas por escolha deliberada. Imagine o peso do silêncio que
a sua ausência vai causar? Vão falar mal de você? Vão te chamar de ingrato, de frio, de bicho do mato? Deixe que falem. Enquanto eles gastam energia dissecando o seu comportamento entre uma garfada e outra, de salpicão, você estará no seu exílio, no seu santuário, longe do barulho. A fofoca é o consolo de quem não tem vida própria. E a sua ausência é uma resposta que eles não têm capacidade de processar. Essa decisão entre ser o prato principal ou o estrategista distante define o resto do seu ano. Porque se você não tem estômago para recusar um convite de Natal, como espera ter fibra para recusar um chefe abusivo, um parceiro tóxico ou um sistema que quer te moer? Virte, não é papo furado de livro antigo. Ela é forjada nesses nãos que a gente diz com a voz trêmula. É a capacidade de olhar para a tradição e dizer: isso não me serve mais. É a coragem de frustrar a expectativa dos outros para não trair a si mesmo. Vão te chamar de egoísta. O mundo adora confundir autopreservação com egoísmo. O parasita sempre fica ofendido quando o hospedeiro decide tomar um remédio para se limpar. Não caia nessa armadilha retórica. Recuperar o seu tempo e a sua sanidade é um ato de defesa pessoal. E como em qualquer defesa, existem perdas. Talvez você se afaste de parentes, talvez haja choro e chantagem emocional. Esse é o preço. Ninguém disse que a soberania era barata. A liberdade cobra caro e o pagamento é feito em solidão. Mas olha o que te espera do outro lado da ponte queimada. Existe uma paz sólida, fria e inquebrável. Uma vida onde você não precisa usar máscaras de plástico, onde não precisa rir de piadas que te dão náusea, onde não precisa pedir desculpas por existir. Maquiavel foi exilado e escreveu a obra que mudou a política mundial. Você vai se exilar para escrever o quê? A história de quem você realmente é, sem a edição e a censura dos seus parentes. Agora, eu falo direto com você que está encarando essa tela, talvez no escuro, com o brilho do celular no rosto cansado. Você se sente um fantasma na sua própria casa, presente de corpo, mas com a mente gritando para sair? Se a resposta for sim, pare de fingir que está tudo bem. O abismo te convida. E acredite, o abismo é muito mais confortável e honesto do que a mesa de jantar da sua família. Nós estamos levantando algo aqui. Uma legião de exilados. Uma irmandade de quem percebeu que a solidão é um superpoder quando bem usada. Se você sentiu cada palavra disso como um soco ou como um alívio, deixe o seu sinal. Não é só engajamento, é um código. Comente abaixo. Eu escolho o exílio. Vamos ver quantos de nós estão prontos para virar a mesa. A convocação foi feita, a porta da cela está aberta, mas a chave está na sua mão. Você vai trancar a porta por dentro e ficar seguro, ou vai sair para o pátio e ser devorado pelos sorrisos falsos? A escolha é sua. Inscreva-se. Se cansou de ser plateia. Aqui nós não damos conforto.